Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 10 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 22 minutos, no Brasil, 15 e 22 da tarde. Gente, eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Pelo andar da carruagem, como a gente perdeu o fundo do dia 3 de outubro, onde a BTC bateu na mínima 59.828, que foi o dia do ataque iraniano contra Israel, é bem provável que a gente teste essa LTA aqui, a base dessa cunha, e a BTC busque algo em torno de 57. Como amanhã é sexta-feira, o mercado está digerindo ainda os dados da inflação, que está totalmente fora da meta. Para vocês terem uma ideia, o mercado estava esperando uma inflação de 2,3 e veio 2,4, só que o pior, a economia está arrefecendo, está esfriando rapidamente, isso em mês de eleição não é bom. 258 mil novos pedidos de seguro-desemprego contra 231 mil que o mercado esperava, ou seja, a economia esfriando rapidamente, junto com a inflação fora da meta, por isso que não só no 4 horas, mas também aqui no gráfico diário, ancorado pela banda de Bollinger fracionada na FIBA, a BTC deve testar algo em torno de 57, pode até agulhar para 56.900. Ela deve dar vigência a essa cunha, só que a gente não pode deixar de ter um olhar holístico, de helicóptero, sobre o que está acontecendo. Agora está agulhando tá agulhando mais. Ela deve buscar aqui facilmente o patamar de 57 para dar vigência a essa cunha, não só no 4 horas, mas também no 6 horas. No 6 horas a nossa parada seria 57.020, ou seja, é para lá que a gente está indo, até porque sexta-feira é mais volátil e tem todo o final de semana ainda para a BTC buscar esse patamar. O que está segurando a BTC agora é a base da banda de VWAP anual, mas a gente já furou, então abre o flanco para a BTC buscar 57. Mas a gente não pode deixar de ter um olhar de helicóptero holístico nos time frames superiores, como o semanal, que é esse gráfico que eu estou agora, e o próprio gráfico mensal, que segue dando vigência a um corpo real comprador no Heikin Nash. Vamos primeiro analisar o gráfico semanal. Gente, em todos os ciclos, vou até botar aqui Aqui, ó, eu vou até assinalar, ó, aqui foi o halving que aconteceu em maio de 2016. Vocês vejam que a BTC bateu no topo, aqui, ó, vocês vejam que a BTC bateu no patamar de $1.000, que era basicamente o topo do ciclo anterior, 900 e poucos dólares, e ficou namorando, em algum momento ela explodiu. Ela sentiu muito a resistência imposta pelo topo do ciclo anterior. Em algum momento a BTC foi lá e explodiu para $20.000, alcançado ali em dezembro de 2020. Aí veio o inverno cripto, a BTC chegou a agulhar para 3.000 e pouco em 2019, tentou se aproximar de 20 mil, nem deu, nem bateu 17, aí veio o evento pandêmico, ela agulhou de novo para 3.000 e pouco. E se vocês vejam que o topo do ciclo anterior é o que imprimiu a toada para a BTC em termos de rompimento e início da tração parabólica. Aí veio, a gente bateu 64, depois bateu 69, e o que aconteceu nesse ciclo que está deixando muito suposto cripto influencer perdido? Nesse ciclo aconteceu algo muito diferente, um ponto verdadeiramente fora da curva, que foi a aprovação do ETF de BTC no mercado à vista, que levou a BTC para o estresse dos topos do ciclo anterior, entre 64 e 69 mil, e fez romper nominalmente esse topo. Chegamos a bater 73.777. Só que se a gente corrigir pela inflação 69 mil, que era o topo de 2020-21, só a inflação de 2022 foi quase 10% nos Estados Unidos, deu 9,1%. Se a gente corrigir 69 pela inflação, esse topo aqui corrigido pela inflação estaria em basicamente 81. Então, o topo de 2021 corrigido não foi superado. Nominalmente foi, mas houve uma inflação brutal nesse período, que levaria 69 mil
a valer, na verdade, 81. Então a gente não desenhou um topo nesse estresse de 73, 777. O que está acontecendo é que a gente está namorando o topo do ciclo anterior. Meus amigos, não é questão de se vai acontecer. Eu sei que a BTC está caindo, tem muita gente pulando fora, o índice do medo e da ganância disparou, desabou, desculpa, aqui eu vou dar o refresh. O índice do medo e da ganância está lá, perdeu 40, voltamos para o medo. No final de semana pode até voltar para o medo extremo. Enfim, vocês têm que ter uma visão mais macro do que está acontecendo. Os grandes players de Wall Street, eles já administram addresses que chegam a quase 300 mil BTCs. É muito provável que essa atração parabólica, quando se inicie, o saldo de Wall Street esteja lá acima de 500 mil. Eu volto a insistir com os senhores. Vocês não podem deixar de perder de vista a visão macro do que está acontecendo. Basicamente, a gente está namorando os patamares do topo do ciclo anterior para romper. E se a gente olhar em time frames menores, como por exemplo o diário, ou 4 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, não há como negar que os fundos estão ascendentes. Mesmo que a gente estresse 57, está fortemente ascendente em relação a 6 de setembro, onde bateu 52, e está fortemente ascendente em relação a 5 de agosto, onde bateu 49. Os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes, então é só um mineral para não perceber que nós estamos numa acumulação. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gente, como que alguém pode sustentar um viés de baixa com fundos ascendentes, com topos desse... Vou até botar no diário para aqueles mãos de alface não reclamarem que eu fico diminuindo o time frame quando me interessa. Gente, no diário, topos descendentes, fundos ascendentes. O que é isso para análise técnica? Uma acumulação. Eu não entendo por que tanta gente fica bradando aos 4 ventos que a gente estaria enveredando por um viés de baixa. Onde em sã consciência há viés de baixa com fundos ascendentes? Me explica, é a única coisa que eu queria saber. Com um monte de gente enchendo aqui o canal, tentando me mostrar, tentando demonstrar que a gente estaria num viés de baixa. Meus amigos, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. O que a gente está presenciando é o silêncio que precede o esporro mais hecatômbico em termos de transferência de riqueza desse século. A BTC está indo invariavelmente para 6 dígitos nas próximas semanas. Pode demorar 1 semana, 2. Não é questão de se, é questão de quando. Não sejam minerais. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, na Seara Fática. Bitcoin digere o pesadelo do IPC e os dados do seguro-desemprego, economia esfriando e inflação acima da meta. Gente, com o mês das eleições aí, o Banco Central norte-americano não tem outra opção. A inflação já é o novo normal nos Estados Unidos. Vai ficar fora da meta, sim. E outra, eles vão reduzir a taxa básica de juros, sim, porque a gente está num período de eleição e uma recessão colocaria uma pá de cal na tentativa de reeleição dos democratas, ou seja, na tentativa de uma eventual vitória democrática dos democratas. Agora, o fato é que o que vem depois da eleição, os senhoritos podem ter absoluta certeza que será absolutamente insano, porque o que está acontecendo não encontra precedente nos ciclos anteriores. Toda a movimentação em termos fundamentalistas de expansão da Web3 e de expansão também
do market cap da Bitcoin, com adoção até em termos de estados soberanos criarem reservas nacionais em BTC, tudo o que está acontecendo, a flexibilização chinesa, a flexibilização americana, tokenização de ativos do mundo TradeFi, tokenização de ativos do mundo real, enfim, o que vem por aí, meus amigos, não encontra precedente nos ciclos anteriores. Eu posso ficar aqui elencando para os senhores todas as vicissitudes que marcam esse ciclo como um ciclo efetivamente histórico e único. Agora, a expansão das stablecoins, que basicamente é o embrulho de divisas fiat soberanas, que injetam trilhões de dólares em liquidez nas DeFis. Para os senhores terem uma ideia do que isso significa, eu já vou falar dos fatos. A Argentina, basicamente, a classe média e média alta só compra bens de valor e imóveis, veículos, com stablecoins, com o SDT. Nos ciclos anteriores não havia ETF de BTC no mercado à vista, não havia ETF de ETH no mercado à vista, só que nesse ciclo isso existe. Olha a outra notícia, metade dos fundos hedge do mercado TradeFi estão expostos à criptografia, principalmente BTC. Metade dos fundos hedge tradicionais do mundo TradeFi está exposto à criptografia, principalmente BTC. Isso se deve à clareza regulatória e à aprovação do ETF de criptos no mercado à vista, como ETH e BTC, pela SEC. Gente, vocês têm noção da enxurrada de dinheiro que está entrando? Enquanto os senhoritos estão desembarcando, seguindo esses supostos cripto-influencers, o Wall Street está lá, seguindo o objetivo que é possuir pelo menos 500 mil de BTCs antes dessa pernada histórica, já que o market cap da BTC vai voar para trilhões de dólares. E mais de 100 milhões de public addresses já possuem Toncoin. Meus amigos, vocês têm noção da velocidade com que a Toncoin cresce? Não é só a Tom. Eu sempre gosto de colocar na Defilhama o crescimento do ambiente das finanças descentralizadas para os senhores terem ideia do que está acontecendo. Quando a gente chegar ao final desse ciclo, isso aqui não vai ser 80 e poucos bi de dólares bloqueados em todos os ambientes de finanças descentralizadas. Isso aqui será isso aqui vai ostentar dezenas de trilhões de dólares. Só que todos os ecossistemas crescem exponencialmente em novos public addresses, quantidade de riqueza bloqueada. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Ainda nos fatos, agora na seara geopolítica, a principal notícia do dia, IPC dos Estados Unidos aumenta mais do que o previsto pelo mercado e os dados do seguro-desemprego dão conta de que a economia americana está esfriando, está arrefecendo mais rápido do que os membros lá do Fed imaginavam. A inflação subjacente nos Estados Unidos já é uma realidade. Os americanos vão dar o calote naqueles 35, que está indo para 36 trilhões de dólares em dívida soberana via inflação. Quem vai pagar a conta desse endividamento é a própria sociedade americana e global, porque o dólar norte-americano perdendo valor e passando a conviver com essa inflação subjacente nesse patamar, basicamente o endividamento norte-americano vai explodir, porque eles vão precisar emitir mais título da dívida para pagar os juros absurdos. Hoje o orçamento norte-americano destina um percentual completamente bizarro para o pagamento de juros da dívida. É mais de 3 bi dia só para pagar os juros da dívida. Gente, o que vem por aí estar posicionado em divisa fiat soberana é uma absoluta insanidade. Não ousem estar fora do mundo cripto. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E agora os estados do Golfo Pérsico pedem aos Estados Unidos que impeçam Israel de bombardear as instalações de petróleo do Irã. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, todos estão pedindo que o Washington se recuse a permitir que Israel sobrevoe não só o espaço aéreo da Jordânia, mas enfim, para Israel conseguir atacar
o Irã precisaria passar pela Jordânia. Enfim, é preciso que o Washington bata o pé, não permitindo que Israel faça uso desses espaços aéreos para poder atingir o Irã, porque fatalmente isso causaria uma guerra regional. Provavelmente o Irã iria contra-atacar e seria uma guerra total entre Israel e o Irã. Na minha leitura, os americanos não veem... Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que os mercados também estão agitados, o preço do petróleo não para de subir. Mas na minha leitura, esse conflito agora para Israel não interessa. Israel está muito confortável neste exato momento, extinguindo os proxies iranianos, já praticamente extinguiu o Hamas, está extinguindo o Hezbollah, agora está numa operação de rescaldo terrestre, caçando cada integrante do Hezbollah, a exemplo do que Israel fez com o Hamas, está bombardeando os Houthis e Iemenitas, ou seja, os proxies iranianos estão sendo extintos. Para Israel iniciar essa frente de batalha agora não interessa, no futuro é outra história, mas agora para Israel não interessa, por isso que eu acho que na Ucrânia, o Zelensky já fala em querer conversar com o Kremlin, ou seja, daqui a pouco o mundo volta a ter cheiro de flores nas ruas e o sujeito não embarcou na BTC, vai pagar 280 mil por cada Bitcoin. E, gente, vai começar, a partir do dia 20 de outubro, a cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia. O que vem por aí pode ser o maior movimento da história em termos de desdolarização. O cenário global está mudando rapidamente com as nações dos BRICS acelerando a tendência da desdolarização. Basicamente, eles vão decidir entre sustentar um Petro-Yuan ou o M-Bridge proposto pelo Banco da Basileia, que basicamente é uma moeda digital do Bank of International Settlements, que é o Banco da Basileia, com sede na Suíça. A Rússia está agindo para poder se livrar do sistema financeiro ocidental, que congelou, deu um freeze nas suas reservas cambiais. O que vem por aí pode ser o maior movimento de desdolarização global da história. A expansão dos BRICS também isso vai ser objeto lá da cimeira. A expansão dos BRICS, que adicionou 5 membros, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito e Etiópia, pode fazer com que o petróleo seja vendido contra outras divisas que não o dólar. Gente, depois que o Nixon, lá em 71, fez o despegue do dólar em relação ao ouro, basicamente, o que sustenta o dólar norte-americano são políticas macroeconômicas de aumento de taxa de juros, e para isso eles aumentam o endividamento. Só que agora chegou num ponto que não tem mais... Os americanos chegaram num ponto sem retorno. Eles vão explodir numa espiral da morte de forma inexorável. O que os BRICS estão fazendo é só enfiar a faca num cachorro que já estava morto. Ou seja, não há outra opção para os BRICS, principalmente para a Rússia, que não seja se livrar do dólar norte-americano. Eu acho que a ideia do Petro-Yuan não vai vingar, muito em função não por conta da Rússia, muito em função da China, da Índia, que ficaria dependente do yuan chinês para adquirir aquela quantidade bizarra de petróleo que os indianos compram. Na minha leitura, o que vai vingar é o M-Bridge do Banco da Basileia. Se isso acontecer, o gráficozinho nosso lá do dólar, vamos botar lá no nosso gráfico do dólar, se isso acontecer, facilmente o dólar tombaria para menos de 90, aí, meus amigos, aquela nossa fuga ascendente em direção a 6 dígitos vai acontecer. Meus amigos, tenham uma visão macro do que está rolando. A gente está testando na prática os topos do ciclo anterior. Por que a BTC bateu 64, chegou a bater 66.508 ali em 23, 24 de setembro, depois recuou, tentou bater 64, justamente porque entre 64 e 69 é o topo do ciclo anterior. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que o padrão comportamental dos mercados funciona em relação a resistências. A gente bateu 1, 2, 3, 4, na quinta isso aqui vai furar. A mesma coisa aconteceu no ciclo de 2017, 18, 20, 21 e tá acontecendo agora.
não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.